Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier aqui da Le Cordon Bleu de São Paulo. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para a gente ver a técnica do praliné e algumas aplicações. Vamos lá? Pessoal, o praliné, o que é? O praliné nada mais é do que uma pasta de fruta seca com açúcar caramelizado. Então vamos lá. Qual que é a fruta seca? A que você quiser. Normalmente os pralinés eles têm base ou avelã ou amêndoa, mas ele pode ser feito com outras frutas secas também. Castanha de caju, castanha do Pará, pistache, por que não? Então a gente vai ver essa técnica de algumas formas diferentes, duas formas na verdade. E para isso eu estou usando a avelã também em etapas de torra diferentes, tá? E a gente vai entender como que a gente pode trabalhar, porque existem muitas formas de fazer um praliné, proporções diferentes e usos na confeitaria toda, em cremes, em bombons, em glaçagem até. Então, a gente consegue fazer bastante produto com essa base de praliné, tá? Então, para fazer a primeira forma de praliné, eu vou fazer um caramelo, simplesmente assim, um caramelo seco que a gente chama, então um caramelo só com o açúcar e depois eu vou colocar as minhas avelãs. Então coloquei o açúcar aqui na panela, eu tô usando essa proporção de 50%, então 50% açúcar, 50% avelã, que foi a fruta seca que eu escolhi. E aqui eu tenho duas avelãs diferentes, tá? Por que que elas são diferentes? Essa daqui, que é a que eu estou usando para esse primeiro caramelo, ela foi torrada a 150 graus por 15 minutos, tá? E essa daqui, ela foi torrada a 150 graus por 10 minutos, 5 minutos a menos. E essa é a diferença do interior da avelã de uma para outra, tá? Por que que a gente faz essa diferenciação? Porque essa segunda receita, a avelã, ela vai terminar de torrar junto com o meu caramelo. E essa primeira receita, eu vou fazer um caramelo e depois colocar a minha avelã. Então ela não vai torrar, por isso ela entra completamente torrada, tá? Então aqui na minha panela, eu vou fazer primeiro o caramelo só com o açúcar e no final vou colocar a avelã. Então a gente já começa a ver o açúcar derretendo e a gente vai misturando esse caramelo, como ele não tem água, então por isso ele chama o caramelo seco, que eu falei, não tem problema da gente misturar, da gente mexer esse caramelo na panela. Quando a gente tem água, a gente pode ter a recristalização do açúcar, tá? Que é o cristal de açúcar que se dissolveu na água e volta a ficar cristalizado. E aí a calda cristaliza, né? Então é um problema em muitos casos. Aqui a gente não tem água, a gente só tem o açúcar, então a gente pode mexer sem medo. Eu vou adicionar as avelãs. Aí aqui tem algumas opções. Ou você aquece a sua avelã e adiciona ela morna para ela não endurecer completamente o caramelo. Ou a minha avelã estava fria, então ela vai acabar endurecendo. Então eu liguei o fogo no baixinho só para eu conseguir misturar todas as avelãs com o caramelo sem que ele endureça antes de espalhar o meu caramelo e deixar ele esfriar completamente. Dá pra ver que eu tirei o excesso de casca, depois que eu torrei, eu tirei o excesso de casca da pele, né, da avelã, mas eu não tirei completamente, não tirei toda, tá? Porque eu acho que ela também dá um sabor característico pro praliné, que é interessante. Então aqui, eu vou espalhar no silpá as minhas avelãs com caramelo. E esse é o nosso praliné. Então, esse é o primeiro praliné que a gente faz, um caramelo e adiciona as avelãs torradas completamente, tá? Pro segundo, a gente tem já uma calda, como eu estava falando para vocês. Então, água na panela, o açúcar. Eu misturo só para o açúcar entrar em contato com essa água. Ok. E vou colocar no fogo.
Então aqui, para o segundo, eu tenho já a avelã um pouco menos torrada, tá? Ela não tá completamente crua, porque não dá tempo nessa cocção do caramelo. Não daria pra gente fazer a avelã do zero e ela chegar a estar completamente torrada, o que ia deixar o nosso pralinê menos crocante, né? Então, eu vou fazer uma calda aqui. Então, a gente começa com a água, a gente coloca a avelã. A hora que essa mistura já tá fervendo, já é uma calda. Quando ela começa a pegar a cor de caramelo, a gente vai colocar a avelã e a gente vai deixar isso tudo cozinhar e eu vou mexendo e a gente vai chegar à cor do caramelo junto com a avelã completamente torrada e vai fazer o nosso segundo pralinê, que eu vou espalhar nesse tapete de silicone aqui. Conforme a calda vai cozinhando, a gente já começa a perceber que as bolhas que tinha uma concentração maior de água, elas eram mais rápidas e maiores. Agora elas são mais lentas, né? Então a gente consegue ver essa diferença na calda, tá? Isso é sinal de que a água está evaporando e a gente está chegando perto da nossa calda de caramelo, ok? Tá começando a pegar a cor mais amarelada, eu já vou abaixar o fogo e vou entrar com as minhas avelãs e já vou mexer. Isso tudo vai recristalizar, tá? Então, calda começou a pegar cor, começou a ficar amarelada. Coloca a avelã. Ele volta a ser branco e ele volta a ser sólido. E a gente vai seguir no fogo, esse fogo mais baixo agora, para o açúcar ir derretendo, a avelã vai terminar de torrar e a gente vai formar o nosso caramelo para fazer o pralinê. Então é importante que a gente vá mexendo sempre, porque o calor vai vindo só de baixo, a gente vai ver que por baixo o açúcar começa a caramelizar, a formar cor de caramelo, a avelã também vai torrando. Então a gente vai ter que sempre mexer para ela ir torrando por igual e formando o caramelo por igual, tá? Para ficar mais homogêneo. Ok. Então eu gosto de um caramelo mais pronunciado, mais forte, tá? Um pouquinho mais escuro. Então eu deixei bem o açúcar recristalizar. Assim, as avelãs também terminaram de torrar e tem um caramelo bem saboroso. Então, caramelo pronto, a gente verte a mistura no tapete de silicone. E tá pronto o nosso pralinê, tá? Essa é a primeira receita e a segunda receita. Tá? A gente vai fazer um bombom de pralinê. Então, para isso, eu vou usar o pralinê em forma de pasta, tá? Deixa esse pralinê esfriar completamente e a gente vai processar. Vamos lá? Nosso pralinê já esfriou. Vamos fazer nosso bombom? Pessoal, ó, então o pralinê ficou aqui, temperatura ambiente, até esfriar completamente. Eu vou usar esse processador. Esse processador, ele é um processador profissional que a gente tem nas cozinhas, mas é importante a gente entender que existem alguns pralinês que a gente pode comprar no mercado também prontos, tá? Qual que vai ser a diferença, então, entre o pralinê que a gente faz e o pralinê que a gente compra? Quando a gente faz, a gente consegue, então, mudar a proporção de fruta seca e açúcar, como eu expliquei, e também o ponto de caramelização desse pralinê. Menos caramelizado, né? Menos sabor de caramelo, ou um pouco mais intenso. E a outra diferença é o processamento, tá? Porque o nosso processador, por mais profissional que seja, de cozinha profissional, ele não tem uma potência para deixar essa pasta completamente lisa, tá? Então vai ser um pralinê um pouco mais rústico, com alguns pedaços ainda da avelã. Então vou colocar aqui no meu processador o meu pralinê. Vou quebrar. Cuidado quando vocês forem quebrar, porque o caramelo se torna super duro e ele corta como vidro, tá? Então toma cuidado só para vocês não se machucarem e com o processador também.
Então aqui eu já tenho a pasta que eu quero para fazer o meu bombom, tá? Então, vou tirar ela daqui. O que a gente vai fazer para esse bombom é o seguinte. A gente tem uma mistura de alguns ingredientes, tá? Então, para fazer esse bombom é um bombom que a gente chama de bombom banhado, tá? Então, existem duas formas da gente fazer bombom. O moldado, que é aquele bombom que a gente faz na forma, a gente tem as forminhas de bombom, a gente faz uma casquinha de chocolate, recheia, fecha o bombom e depois a gente desenforma. Esse é o bombom moldado, onde a gente tem um molde. E a gente tem o bombom banhado, onde a gente faz o recheio, corta e banha no chocolate, tá? Esse bombom que a gente vai fazer hoje é um bombom banhado, tá? Então, eu tenho aqui derretido 2 tipos de chocolate, chocolate ao leite, chocolate amargo e um pouco de manteiga de cacau, tá? Essa mistura é para que a gente tenha um equilíbrio de dulçor, para não ter só chocolate ao leite, senão ficaria muito doce, nem só chocolate amargo. E a manteiga de cacau é o que dá a firmeza do nosso bombom. É por isso que eu vou conseguir cortar e banhar sem que seja um recheio muito mole, tá? Então, por isso a gente tem a quantidade de manteiga de cacau. A gente tem o praliné, que a gente acabou de fazer. A gente tem pasta de avelã pura, tá? Então é só a avelã processada. Isso a gente consegue achar pronto no mercado, tá? Então sempre lembrar de olhar o rótulo para não ter nenhum tipo de corante, aromatizante, que vai deixar mais artificial. E a gente tem um produto aqui que se chama pailleté. O que é esse pailleté? É uma massinha, como se fosse uma massa folhada bem fininha, ou uma massa de biju quase, porque ela é bem fina, quebradinha, que vai entrar só para dar crocância para o nosso bombom, tá? Ela pode ser substituída por floco de arroz ou, de repente, aqueles flocos de milho, qualquer desses produtos secos que consiga trazer crocância para o nosso bombom, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aquecer, aqui já está derretido os 2 chocolates e a manteiga de cacau. Eu vou aquecer um pouquinho isso no micro-ondas até 45 graus, tá? Então agora, os meus chocolates com a manteiga de cacau estão a 45 graus, tá? Eu vou colocar então as 2 pastas, o praliné e a pasta de avelã. E a gente vai pré-cristalizar essa mistura. O que é pré-cristalizar? É a famosa temperagem, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente tem a manteiga de cacau, se a gente tem chocolate, a gente precisa fazer a pré-cristalização, tá? Para que a gente tenha a forma correta de cristalização da manteiga de cacau. É isso que vai garantir que o nosso bombom, quando for para a forma, que a gente vai conseguir ter textura correta para cortar e para banhar esse bombom e ele vai ficar o recheio cristalizado da forma correta, tá? Então mistura bem todos os ingredientes, os 2 chocolates, a manteiga de cacau, o praliné e a pasta de avelã. Só o pailleté, a nossa massinha que vai dar a crocância, que eu vou deixar para o final, porque senão ela fica ruim da gente pré-cristalizar isso na pedra, tá? Então eu vou deixar ela para ser adicionada no final. Então vou jogar toda essa massa na pedra para a gente fazer a pré-cristalização. E aí eu vou descer essa temperatura até 27 graus, tá? Então, com uma espátula, espalha. Tem alguns pedacinhos, que são os pedaços da avelã do praliné, tá? E a gente vai recolhendo. Então, o princípio da pré-cristalização é tempo, temperatura e movimento, tá? Tempo para cristalização,
Temperatura, a gente quer chegar em 27 graus e movimento o tempo todo. Então eu não deixo nenhum pedaço da mistura solto ou perdido, parado em algum canto da pedra, tá? Eu tô sempre movimentando a massa toda. Então, faço isso com todo o meu recheio até chegar em 27 graus. Eu já cheguei, então agora eu vou recolher com a mesma espátula. Eu volto essa mistura aqui pro bowl. Agora que eu já fiz a pré-cristalização, eu posso colocar o meu pailleté. Mistura bem para envolver todo o pailleté com a mistura do bombom. E vou espalhar. Aqui eu tenho uma placa com um silpar, um tapete de silicone, e eu tenho um frame, que é esse acrílico vazado de 1 centímetro de altura, tá? Que é a quantidade dessa receita que ela rende. Pode ser uma assadeira forrada com um papel filme, um plástico filme, ou até um papel manteiga, desde que seja bem lisinho para ele não ficar com umas deformidades, tá? Espalha a mistura, ela sozinha nessa temperatura, ela ainda vai se espalhar. Eu vou levar para os cantinhos. A gente pode dar uma batida, ela dá uma boa assentada. E agora isso aqui precisa cristalizar, tá? O ideal é a gente deixar numa temperatura controlada, ou seja, um ambiente com ar-condicionado, uns 16, 18, até 20, 21 graus. A gente consegue deixar isso cristalizar bem tranquilo, o ideal de um dia para o outro, tá? Durante a noite. Se não der, a gente pode passar na geladeira um pouco para acelerar, mas tem que deixar essa cristalização terminar fora da geladeira, porque a gente não pode banhar um produto que esteja completamente gelado ou muito gelado, porque isso pode fazer rachar o nosso chocolate, tá? Então, eu vou deixar ambiente controlado por pelo menos umas 6, 8 horas, para daí sim poder cortar e banhar no chocolate, tá bom? Agora só falta, gente, cortar o nosso bombom e banhar. Vamos temperar chocolate? Pessoal, para fazer o nosso bombom banhado, a gente precisa pré-cristalizar o nosso chocolate, tá? Que é a temperagem. Então, sem medo, vamos lá. Vamos passar por todas as fases do chocolate, assim a gente segue direitinho, passo a passo, não vai ter erro, tá? Então, primeiro ponto, derretimento. Banho-maria, micro-ondas, o que você preferir. Eu gosto mais do micro-ondas, que assim a gente evita o contato com a água, tá? Então, chocolate, derretimento, sempre 45 graus, tá? Aqui eu já tô com o chocolate derretido 45. Eu coloquei um bowl embaixo para ele não ficar em contato direto com a pedra, que senão ele já vai esfriar muito rápido, tá bom? Então eu deixei ele um pouco assim afastado da pedra só para não esfriar. A gente vai verter 2/3 desse chocolate na pedra e vai descer até 27, que nem a gente fez com o nosso bombom, com o recheio do bombom, tá? 27 graus, eu volto pro bowl, encontrando aquele 1/3 que ficou quente. E isso vai fazer a temperatura subir um pouco até a nossa temperatura de trabalho. Aqui eu estou usando um chocolate amargo, 54%. Então, para o chocolate amargo, a gente usa entre 30 e 31 graus. É uma boa temperatura para a gente trabalhar, tá? Vamos lá, então. Então, vou colocar 2/3 do chocolate na pedra e vou deixar 1/3 quente aqui. Então, recupero, junto bem todo o chocolate, deixo aqui no meu bowl. E esse aqui, com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhar até que essa mistura chegue a 27 graus, tá? Então, lembra que temperagem é tempo, temperatura e movimento, ok? Eu tô tirando o chocolate da pedra, porque ele já chegou
em 27 graus. E agora que eu vou misturar com o chocolate que estava quente, que eu guardei aqui no meu bowl, ele vai subir a temperatura, né? Então, vou raspar aqui e vou misturar muito bem o chocolate que já estava no bowl com o que eu recuperei da pedra, tá? É importante saber que a temperatura sozinha, ela não vai dizer pra gente posso trabalhar ou não posso trabalhar, tá? Ela é um guia. Então, a gente criou os cristais estáveis, né, que a gente procura da manteiga de cacau aqui na pedra. Quando a gente volta e a gente mistura, a gente precisa que isso tudo fique homogêneo. Então, é importante a gente dar um minutinho para que o chocolate que estava na pedra se misture com o que estava aqui e que essa temperagem fique bem feita, tá? Então, vou medir aqui, tá 30,8, que é entre a faixa de temperatura que a gente precisava para trabalhar com o nosso chocolate, tá? Então, agora, o que eu vou fazer é preparar o meu recheio. Então, aqui, eu já tenho o meu recheio que já está cristalizado, tá? Eu tenho um que ficou descansando e ele já cristalizou. Então, o que eu vou fazer é tirar ele daqui, passar para uma tábua. Com uma faca, eu vou soltar esse acrílico. Ok. Vou pegar o lado de trás, que era o lado que estava em contato com o silpá, que é o lado mais liso, tá? E a gente vai precisar fazer uma camadinha bem fininha de chocolate. Por quê? Porque se eu só cortar esse recheio e banhar com o garfinho no chocolate, o garfo, quando ele encosta no recheio, ele gruda. Então eu vou passar no chocolate e a hora que eu for depositar o meu bombom em cima do meu acetato, ele vai ficar grudado, o recheio, no garfo. Então a gente precisa fazer uma camadinha de chocolate para ela ficar fininha, para quando eu pegar o garfo, ela deslizar em cima dessa camada de chocolate, tá? Então o meu chocolate já estava na boa temperatura. Eu vou usar primeiro para fazer essa camada. Então um pouquinho de chocolate aqui no centro. Vou espalhar com uma espátula de ângulo. Ok. Uma camada bem fininha de chocolate. Como ela é uma camada fina, logo ela já vai cristalizar, já vai endurecer, a gente vai conseguir continuar trabalhando, tá? Então aqui meu chocolate já endureceu e agora a gente vai cortar no tamanho que a gente quiser, tá? Então eu vou com uma régua medir aqui. Eu tenho 20 centímetros de largura. É legal a gente sempre tirar uma rebarba, então eu vou tirar meio centímetro de cada lado. E eu vou cortar com 3 centímetros. Então agora, os bombons estão prontos pra gente banhar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele inclinado assim. Assim eu tenho um volume maior de chocolate e eu consigo mergulhar bem o meu bombom, tá? Então, lembra que essa camadinha de chocolate que eu passei aqui é sempre a camada que está em contato com o garfo. Eu faço um movimento de colocar o bombom assim e eu pesco ele virando com o garfo. Então, eu coloco a camada de chocolate para cima. Se você quiser só pescar o chocolate, o bombom com o garfo fazendo esse movimento, aí você tem que colocar o chocolate para baixo, porque o chocolate vai sempre entrar em contato com o garfo, tá? Então eu coloco ele de ponta cabeça, chocolate para cima, com o garfo eu venho aqui e eu viro o bombom, tá? Esse é o movimento que eu faço. Depois, a gente afunda e levanta o bombom na massa de chocolate, porque é essa massa de chocolate que está embaixo que puxa o excesso de chocolate do bombom e deixa a casquinha mais fininha, tá? Faz isso algumas vezes,
limpa a base do bombom e aplica aqui no acetato. Coloquei, eu raspo para a lateral, tá? Se você for colocar algum tipo de decoração, você pode aplicar direto a textura ou o transfer e com as costas do garfo você vem fazendo esse transfer encostar na área exata do bombom, tá? Nem maior e nem menor, porque senão a gente vai ficar com um defeitinho, tá? Vamos ver de novo? Pessoal, aqui então estão os nossos pralinês já banhados, já cristalizados. É importante a gente lembrar que a cristalização do chocolate, ela leva um tempo para acontecer, né? Então não é porque ele ficou duro que ele está completamente cristalizado. Então é importante deixar esse tempo de cristalização até a gente poder embalar ou manipular esse chocolate, tá? Para ele cristalizar por completo. Bon appétit et bienvenue au monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam. Merci.